Olá, meu irmão, olá, minha irmã, olá, meu amigo, minha amiga, você que é de perto, você que está aí de longe, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da nossa Escola de Formação Ministerial. Todos os domingos nós estamos juntos aqui conversando um pouco sobre algum livro da Bíblia. Na semana passada nós estivemos juntos aqui conversando sobre a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. E o nosso desafio hoje é conversar sobre a segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Por isso, se você quer saber um pouquinho, saber um pouco mais, conhecer um pouco mais da cidade de Corinto, do contexto de escrita dessas cartas, eu queria convidar você a visitar a nossa aula sobre a primeira carta aos Coríntios. Ali nós falamos um pouco sobre a característica da cidade de Corinto, nós falamos um pouco sobre a questão que envolve a sua questão geopolítica e conversamos um pouco sobre o processo de plantação daquela igreja ali na cidade de Corinto. Então, eu sugiro que você visite ali a nossa aula, relembre um pouquinho aqueles conceitos, porque hoje a gente vai se deter um pouquinho mais na segunda carta que Paulo escreveu àquela amada igreja. Bom, sobre autoria, eu já dei uma grande dica para você, né? Não existe disputa, ou seja, não existe quase ninguém que venha questionar a autoria dessa carta, da segunda carta aos Coríntios. Então, a maioria, ou a unanimidade, quase unanimidade dos comentaristas e dos estudiosos vão apontar o apóstolo Paulo como o escritor dessa carta, sim, como foi o escritor da primeira carta aos Coríntios. Diferente da primeira carta, a tradição vai dizer que Paulo está escrevendo essa carta aqui, agora da Macedônia. E o período de escrita da carta, a datação para a gente é um pouco importante, data mais ou menos de 56 a 57 depois de Cristo, é a data de autoria dessa carta. A segunda carta aos Coríntios, ela traz uma particularidade, algo muito interessante, que nós fizemos até menção muito rapidamente no nosso estudo da primeira carta aos Coríntios. Existem duas teorias sobre a escrita, sobre o conteúdo dessa carta que nós temos aqui, que na nossa Bíblia está registrada como 2 Coríntios. Existem duas teorias e eu queria passar muito brevemente por elas, porque é uma questão bastante interessante, né? Bom, a primeira teoria vai dizer que, na verdade, a segunda carta aos Coríntios, canônica, essa que nós temos aqui, na verdade, ela é um conjunto de duas cartas. O capítulo 1 ao capítulo 9 é uma carta, e o capítulo 10 e o capítulo 13, até o capítulo 13, na verdade, faz parte de um fragmento de uma outra carta que Paulo escreveu. Vou tentar explicar para você o que é isso, qual é a dinâmica dessa teoria. Bom, a ideia é o seguinte, de que Paulo, ele planta ali a igreja aos Coríntios. Paulo, então, ao sair de lá, ele escreve a primeira carta que nós encontramos, a primeira carta aos Coríntios. Após a escrita da primeira carta aos Coríntios, ainda que o livro de Atos não narre isso, não nos diga isso, a própria segunda carta aos Coríntios faz menção a uma visita do apóstolo Paulo àquela cidade. 2 Coríntios capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo vai falar sobre uma outra visita dolorosa, dando a ideia de que esse capítulo 2, ele está dizendo, na verdade, Paulo está justificando o fato de não ter ido novamente fazer uma visita àquela igreja. E isso nos dá a entender de que Paulo fez uma visita anterior à cidade de Corinto. E quando ele traz a ideia de uma visita dolorosa, é porque diz a tradição que Paulo, ao visitar a igreja de Corinto após a escrita da primeira carta, ele teve uma experiência muito ruim ali. Ele foi mal recebido e, mais do que isso, a sua autoridade apostólica, ela foi muito questionada. Então,
após aquela visita à cidade de Corinto, aquela visita rápida à cidade de Corinto, aquela experiência que ele teve ali de contestação da sua autoridade apostólica, a tradição vai dizer que ele escreve uma outra carta. É uma carta áspera. Essa carta dá a ideia de que ela se perdeu. A ideia de que essa carta se perdeu. Nós não temos registro dessa carta que foi entregue por Tito. E aí, depois que Tito entrega essa carta à igreja de Corinto, na verdade o apóstolo Paulo vai para a Macedônia, Tito encontra Paulo na Macedônia e traz notícias sobre a repercussão daquela carta na igreja de Corinto. Então, a partir daquilo que Tito traz, Paulo escreve o que nós conhecemos hoje da segunda carta aos Coríntios. Mas qual é a ideia dessa teoria? A ideia dessa teoria é que o capítulo 1 ao capítulo 9 é, na verdade, a carta que Paulo escreve à igreja de Corinto quando recebe notícias de Tito de que aquela igreja havia se reconciliado com Paulo. E essa teoria vai dizer que os capítulos 10 até o 13, que estão aqui nesse registro de 2 Coríntios, dessa canônica que nós temos aqui, na verdade, se referem a um fragmento daquela segunda carta, aquela que nós chamamos da carta áspera que o apóstolo Paulo enviou aqui à igreja depois da visita. Segundo essa teoria, então, capítulo 1 a 9 é um pedaço de uma carta que Paulo escreveu quando recebe a notícia de Tito de que aquela igreja havia se reconciliado com ele, e o capítulo 10 a 13, na verdade, faria parte de uma carta anterior do apóstolo Paulo. Essa é uma teoria que muitos aceitam. Mas existe a segunda teoria, que na verdade vai trabalhar ou pensar nessa carta como uma carta única. Segunda teoria é que a segunda carta que nós temos aqui, 2 Coríntios, é na verdade uma carta única. Do capítulo 1 até o capítulo 13, na verdade faz parte de uma carta única, sendo o registro histórico muito parecido. Ou seja, o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios, faz uma visita breve à igreja de Corinto, tem sua autoridade apostólica questionada, escreve uma segunda carta de teor muito áspero, muito duro àquela igreja, e essa carta de verdade se perdeu. Não temos registro dessa carta, e vai para a Macedônia. Na Macedônia, ele recebe notícias de Tito, encontra na Macedônia, e as notícias que Tito vai trazer é que aquela igreja leu aquela carta áspera, se arrepende do conflito que havia tido com Paulo, e então Paulo, agora tocado, escreve uma carta de reconciliação com aquela igreja, que é o teor que nós temos hoje na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Só para relembrar, primeira teoria, capítulo 1 e 9, é uma carta mais recente de Paulo, capítulo 10 a 13 faz parte da carta áspera que havia sido enviada por ele anteriormente. Segunda teoria, a carta que nós temos hoje registrada na Bíblia faz parte de um documento único que Paulo escreve àquela igreja depois que recebe notícias de Tito de que aquela igreja havia recebido aquela carta e se reconciliado com Paulo. Então Paulo escreve 2 Coríntios como se fosse uma carta de reconciliação com aquela igreja. É muito interessante, irmãos, nós pensarmos e entendermos que a igreja de Corinto foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. No registro histórico que nós temos, a igreja de Corinto foi a igreja que deu àquele apóstolo muito mais trabalho, ou seja, foi a igreja com quem ele teve mais problemas.
E se nós lembrarmos um pouquinho do contexto em que é formada a igreja de Corinto, nós vamos lembrar que a cidade de Corinto era uma cidade que recebia gente de todo lugar, gente de toda a religião, inclusive judeus, que Paulo começa pregando nas sinagogas. Quando chega a oferta, ele para o seu trabalho secular e começa a evangelizar na cidade toda. Então se convertem judeus, se convertem gentios, gente de todo tipo de religião e gente também de todo tipo de nacionalidade e gente também que com as suas grandes dificuldades. Por isso, aquela igreja produz muitos problemas na vida do apóstolo Paulo. Gente que sem a tradição religiosa trazem muitos problemas na vida do apóstolo Paulo. Por exemplo, a influência do paganismo traz problemas para a vida do apóstolo Paulo. A influência da imoralidade, por exemplo, a carta, tanto a primeira como a segunda, são cartas em que Paulo reforça muito a questão de uma vida pura e santa. A questão da imoralidade é muito presente naquela igreja. Questão de muitas filosofias, ou seja, vem gente de todo lugar, inclusive gente da Grécia, então muita influência da filosofia grega naquela igreja. E também judeus religiosos que fazem parte daquela igreja, trazem toda a sua tradição, também fazem parte desse processo de resistência às orientações do apóstolo Paulo e de trazer esses grandes problemas. Meus irmãos, é muito interessante porque a igreja de Corinto ela é um grande recorte, um belíssimo recorte das nossas igrejas, né? Nossas igrejas também recebem gente de todo tipo, cada pessoa com a sua história, cada pessoa com sua complexidade, cada pessoa com sua maneira de pensar, com a sua tradição religiosa, cada um com a sua questão filosófica, e as nossas igrejas são parecidas com a igreja de Corinto, né? Muitas pessoas diversas e muitas vezes a diversidade de opiniões podem levar a trazer algum tipo de confusão. Mas vejam bem, também nossas igrejas são parecidas com a igreja de Corinto, porque em muitos momentos as igrejas questionam a autoridade espiritual de seus líderes. No caso do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto vai questionar se ele era ou não um apóstolo, se ele tinha ou não autoridade para orientar aquela igreja, para ter influência sobre aquela igreja. Na verdade, irmãos, muitas pessoas dentro das mais diversas igrejas gostariam de ter uma igreja segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus. E por isso, muitas vezes, questionam a autoridade de seus líderes. Deixa eu falar uma coisa para você, não é que os líderes são inquestionáveis, não é que seus líderes são perfeitos, mas de vez em quando surgem pessoas que vêm colocar tanto os aspectos espirituais quanto de caráter de seus líderes à prova. E o apóstolo Paulo nos dá, na carta aos Coríntios, uma ideia muito interessante de que, por vezes, de fato, é necessário defender a integridade dos seus líderes, defender a apostolicidade de seus líderes, ou seja, o fato deles serem, sim, líderes que estão sendo enviados por Deus para dar direcionamento à igreja, e os direcionamentos são uma grande bênção. O apóstolo Paulo passa muito tempo da segunda carta defendendo justamente essa sua autoridade, defendendo a sua apostolicidade, defendendo a autoridade espiritual que tem para orientar aquela igreja. E pessoas que não gostam de ser orientadas, muitas vezes, se levantam contra seus líderes, não porque eles têm de fato algum problema moral, não porque eles têm de fato algum problema espiritual, mas algumas pessoas se levantam porque não gostam de ser orientadas, não gostam de ser acompanhadas, não gostam de receber um direcionamento para a vida. O apóstolo Paulo gasta muito tempo defendendo a sua autoridade espiritual nessa igreja e, graças a Deus, pelo que a gente percebe, a igreja de Corinto reconhece
que o que o apóstolo Paulo estava dizendo vinha da parte do Senhor e estava em conexão com as escrituras sagradas. E assim, deveriam acolher e receber aquelas orientações com muito carinho, porque visava, sim, o crescimento da igreja e a bênção das pessoas, e não um jogo de vaidades e poder. Você lembra que nós falamos na semana passada que na primeira carta o apóstolo Paulo vai questionar as divisões da igreja, orientar a igreja sobre as divisões. E as divisões em Corinto estavam acontecendo justamente por uma questão de briga de poder, uma disputa sobre quem batizou quem e quem tem de fato autoridade sobre quem. O apóstolo Paulo chama para ele a conversa e diz assim: olha, na verdade nem eu, nem o outro e nem o outro, na verdade é Deus é que manda na igreja e nós somos, na verdade, só embaixadores por Cristo, são pessoas que vão direcionar essa igreja em nome de Deus. Irmãos, é interessante que a gente já viu agora uma temática da carta. Veja, se em 1 Coríntios a temática da carta vai tratar sobre problemas que estão acontecendo dentro da igreja e dúvidas que nossos irmãos da igreja de Corinto tinham com relação à vida prática, a caminhada da fé na vida prática na cidade, 2 Coríntios, na verdade, não tem esse teor. Grande parte da carta aos Coríntios, segunda carta, tem a ver com a defesa de Paulo do seu apostolado e sobre um outro assunto que a gente vai ver daqui a pouquinho. Por isso, se a gente fosse pensar numa divisão de 2 Coríntios, nós pensaremos em 2 Coríntios separadas em 3 grandes blocos. E na verdade que são 3 assuntos que parecem, ao ler a carta, que eles não têm conexão um com o outro. Parece de fato que nós estamos lendo sobre um assunto, outro assunto e outro assunto. Se nós formos pensar em 2 Coríntios na teoria de que ela é uma carta única, inscrita inteira, ou seja, que o capítulo 10 ao 13 faz parte da mesma carta e não de uma carta anterior, nós vamos ter essa divisão em 3 blocos. E eu queria compartilhar com vocês, olha, do capítulo 1, os primeiros versículos até o versículo, logo no 1 e 2, ele vai, a gente pode até estender um pouquinho isso. 1 e 2, nós vamos ver o apóstolo Paulo dando a saudação que lhe é muito característica. Ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os irmãos e toda a Acaia, a vocês, graça e paz da parte de Deus o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aí então a sua introdução habitual, a saudação de Paulo àquela igreja. A partir daí, capítulo 1, do versículo 3 até o capítulo 7, do versículo 16, ou capítulo 1 até o capítulo 7, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre o ministério apostólico, falando sobre a sua experiência ministerial, como se ele estivesse calçando ali, como que ele estaria ordenando, está calçando a sua autoridade apostolar ali, contando a sua história, falando acerca da sua trajetória como homem de Deus, orientando aquela igreja a reconhecer, através da sua história e da sua vida, a autoridade que ele teria para ensinar aquela igreja e orientar acerca das condutas daquela igreja. Por exemplo, a gente quer destacar do capítulo 1, verso 12 ao 24, Paulo vai explicar, por exemplo, é muito interessante nós lermos esse trecho aqui. Esse trecho é o trecho que vai nos embasar e nos orientar acerca dessas viagens, da visita de Paulo àquela igreja.
a visita anterior e o desejo de Paulo visitar novamente aquela igreja. Como nós vamos ver no versículo 12 até o versículo 24, ele vai dizer, inclusive, que ele gostaria de ter ido novamente à igreja de Corinto. Mas ele não fez a fim de poupá-los, para que ele não fizesse novamente uma visita dolorosa. Então, o que ele está dizendo? Preferi escrever uma carta do que visitá-los novamente e nós termos esse embate. Um outro destaque interessantíssimo desse pedaço, do capítulo 1 até o 7, que ele fala sobre o ministério dele, a gente quer destacar do versículo 5 do capítulo 2 até o versículo 11. O que está acontecendo do versículo 5 até o 11? Ele está, na verdade, dando um desfecho àquela história que aconteceu e que está narrada em 1 Coríntios, no capítulo 5. Aquela história que você conhece, né? Que na igreja de Corinto aconteceu um problema moral muito sério, né? De um filho ter relações com a mulher do seu pai, que a tradição vai dizer que não era sua mãe, mas sua madrasta. E que aquilo aconteceu na igreja e a igreja não tomou providência nenhuma. Olhava aquela imoralidade, aquela coisa acontecendo no seio da igreja, sendo um péssimo testemunho para as pessoas que chegavam e um péssimo testemunho para a comunidade, fazendo com que a igreja e a comunidade e a sociedade tivessem o mesmo comportamento. Você lembra que no capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo dá uma orientação de um processo disciplinar daquela pessoa. Ele orienta que as pessoas devem se afastar dele, devem orientar para que ele pare com aquele procedimento, para que as pessoas não sejam indiferentes àquilo, mas ao contrário, que disciplinem aquele rapaz. Agora, na segunda carta, capítulo 2, versos 5 até o 11, nós vemos o desfecho. Parece que a igreja lá cumpriu aquilo que o apóstolo Paulo orientou. Colocou aquele jovem em disciplina. E aí é muito interessante, porque a disciplina numa igreja, ela tem um sentido. E o sentido é da correção. É a oportunidade para que a pessoa se realinhe com os propósitos de Deus. E aí parece que há um desfecho muito favorável desse caso. Então, 1 Coríntios capítulo 5 conta a história, 2 Coríntios capítulo 2, versos 5 a 11, dá o desfecho, que diz assim: se um de vocês tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria foi suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por eles. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se vocês seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O que aparenta aqui é que, na verdade, os nossos irmãos da igreja de Corinto seguiram a orientação do apóstolo Paulo e colocaram aquele jovem em disciplina, e essa disciplina foi uma bênção na vida dele, e agora o apóstolo Paulo está orientando para que aquela igreja o acolha para uma restauração completa. Irmãos, então nós temos do capítulo 1, verso 2 até o 7, versículo 16, essa história do apóstolo Paulo falando da sua experiência ministerial. Entramos agora no capítulo 8.
Capítulo 8 e capítulo 9, de fato, se você ler na sequência a carta, parece que ele sai de um assunto muito abruptamente e entra em outro. Capítulo 8 e 9, o apóstolo Paulo agora, ele vai começar a falar com a igreja de Corinto sobre um assunto muito importante, que era importante para aquela igreja e importante para nós hoje também. Ele vai falar sobre a importância da contribuição, a importância da fidelidade a Deus em questões financeiras. E ele vai orientar aquela igreja sobre fidelidade, sobre a importância de contribuir, usando para isso uma necessidade de uma igreja. Na verdade, capítulo 8 e 9, ele está falando sobre a oferta para a igreja da Judéia. E é muito interessante, se você ler todo esse capítulo, 8 e 9, nós temos um excelente resumo sobre a relação da igreja com dinheiro, relação da igreja com contribuição. Na verdade, um legado que o apóstolo Paulo deixou para nós e que visa o nosso crescimento. O apóstolo Paulo está, nesse momento, convidando a igreja de Corinto a participar de um esforço de levantamento de recursos para a ajuda de uma igreja. Lembrando que o apóstolo Paulo, quando esteve na igreja de Corinto, esteve em Corinto para a plantação da igreja, foi muito ajudado por outras igrejas para plantar aquele trabalho. Agora, Paulo está convidando nossos irmãos da igreja de Corinto a participarem do sustento de outras igrejas. E ele vai usar, em primeiro lugar, como exemplo para a igreja de Corinto, e que serve para nós também, o exemplo dos nossos irmãos das igrejas da Macedônia. Lembra, Paulo estava acabando de chegar, ou está na Macedônia, na verdade, e escrevendo a segunda carta aos Coríntios. O que ele está testemunhando ali? Paulo está testemunhando ali igrejas pequenas, igrejas pobres, igrejas humildes, e que na sua humildade, na sua simplicidade, eles deram tudo o que podiam. Se você ler o capítulo 8, você vai verificar isso, e é um texto belíssimo. Vai dizer que naquela simplicidade das igrejas, eles não se negaram a participar, muito pelo contrário. A narrativa vai dizer que as igrejas ali da Macedônia, na sua simplicidade, na sua pobreza, suplicaram ao apóstolo Paulo que lhes permitisse participar desse sustento missionário. E é muito belo ver esse texto, porque esse texto fala de generosidade. A igreja de Corinto era uma igreja muito mais rica do que as igrejas da Macedônia, mas na sua riqueza não era tão generosa como as igrejas simples da Macedônia. Então o apóstolo Paulo vai pegar a simplicidade daquelas igrejas, para que sirva de exemplo para a igreja mais abastada de Corinto, e entender que os seus recursos são de fato para abençoar a vida das pessoas. Portanto, capítulo 8 e 9 para nós é uma grande inspiração, porque o apóstolo Paulo vai fazer a relação entre a contribuição financeira e a vida da igreja, e vai dizer o seguinte, que em termos de contribuição, existem algumas características que agradam a Deus. Por exemplo, é no capítulo 9 que nós vamos encontrar que Deus ama a quem dá com alegria. Portanto, a alegria é uma das características que o apóstolo Paulo cita no capítulo 8 e 9 com relação à maneira como os crentes participam do sustento da obra do Senhor. O apóstolo Paulo vai falar sobre generosidade,
Ele vai falar nesses 2 capítulos como que as ofertas, dízimos e ofertas devem ser dados na igreja, como a igreja deve lidar com isso, como os crentes devem lidar com o seu dinheiro em relação às necessidades da igreja e do povo de Deus. Ele vai falar sobre generosidade. Ele vai falar sobre voluntariedade, ou seja, não há necessidade de se ficar cobrando isso o tempo todo. Graças a Deus, em nossa igreja, nós não fazemos isso, de ficar cobrando e ter o tempo todo de ficar lembrando você da importância de você contribuir para a obra do Senhor. Ainda que pela quantidade de dizimistas e ofertantes da nossa igreja, nós sabemos que muitas pessoas ainda não foram alcançados por essa graça da generosidade e principalmente da voluntariedade. A voluntariedade é essa ação em que uma pessoa não precisa ser cobrado para fazer algo, mas voluntariamente se apresenta para fazer algo. Generosidade, voluntariedade, prazer na participação. Aqueles nossos irmãos das igrejas da Macedônia, a Bíblia vai narrar que eles estavam contentes, satisfeitos, realizados em poder participar. E aí, em toda a sua pobreza, foram os que mais participaram. E por que eles mais participaram, sendo que eram aqueles que tinham menos recursos? Porque eram aqueles que entenderam que a participação na obra de Deus, na verdade, é um privilégio e não uma obrigação. Generosidade, voluntariedade, participação, obediência. A contribuição é uma resposta a uma vontade de Deus. Amor, responsabilidade, prontidão, proporcionalidade, né? O apóstolo Paulo vai dizer: cada um dê o que propôs no seu coração, ou seja, de acordo com a sua possibilidade, de acordo com aquilo que pode fazer. Isso é muito bonito naquela igreja. De boa vontade e a alegria que eu já citei. Portanto, capítulo 8 e 9 são pérolas preciosas que o apóstolo Paulo deixou para nós, Deus deixou para nós através da vida do apóstolo Paulo, nos ensinando a contribuir para a obra de Deus generosamente, voluntariamente, participativamente, obedientemente, com muito amor, de forma responsável, pronta, urgente, ou seja, sem reter, imediatamente, proporcionalmente, de muita boa vontade, e lembrando que Deus ama quem dá com alegria. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém deve comparecer ao altar do Senhor para ofertar e dizimar com seu coração repleto de tristeza em fazer isso. A alegria é a emoção que deve tomar o coração daquele que comparece ao altar do Senhor para consagrar dízimos e ofertas. Por isso, irmãos, quando você faz a transferência do seu dízimo, da sua oferta, se você está fazendo isso chorando, lamentando isso, com certeza isso não está sendo bom. Ainda que você esteja sendo obediente, mas você não está usufruindo da grande bênção de contribuir. Então faça isso com alegria. Minha sugestão é que você leia com muito carinho, capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios. Bom, se nós fôssemos aqueles que vamos entender sobre a primeira teoria de que o capítulo 1 ao 9 faz parte de uma carta e 10 ao 13 faz parte de um pedaço daquela carta áspera, então começaríamos a ler o capítulo 10 ao 13 como se fosse um texto separado, um outro texto que foi escrito num outro momento, né? Porque o apóstolo Paulo agora, do capítulo 10 ao capítulo 13, o que ele vai fazer, na verdade, agora,
é defender o seu ministério. Se do capítulo 1 ao 7 ele apresenta o seu ministério e as características do ministério dele que lhe dão autoridade, capítulo 10 ao 13, o apóstolo Paulo, na verdade, agora vai defender a sua autoridade sobre aquela igreja, defender a sua apostolicidade, ou seja, defender que ele é sim um apóstolo chamado por Deus, um homem chamado por Deus para liderar aquelas igrejas. Ele faz do capítulo 10 ao 13 a sua defesa, e é muito interessante, se você ler isso tudo, você vai conseguir chegar à conclusão que ele vai defender o seu apostolado afirmando algumas coisas. Afirmando, por exemplo, sobre o seu procedimento, como que ele age ali. E uma das coisas que ele diz é que seu procedimento não era mundano. Outra coisa, ele vai dizer que seu procedimento não era vaidoso, que na verdade ele está se apresentando ali, ainda que ele pudesse exercer a sua autoridade, né, com muito mais ênfase, ele estava ali com eles, se portando de forma muito humilde. Dá uma olhada no capítulo 10, no versículo 2. Rogo-lhes que quando eu estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo padrões humanos. Presta bem atenção, versículo 3. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo está dizendo que o padrão dele de vida não era mundano, que ele não era vaidoso e que seu coração é o coração de alguém que foi comissionado, de alguém que está ali, né, sendo enviado por Deus. Irmãos, existia uma acusação contra o apóstolo Paulo de que ele era fraco, de que ele não se portava da forma como se portavam os superapóstolos, né? Alguns que vinham com grande autoridade sobre as igrejas. Capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer assim: todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo eu tenho conhecimento. E, de fato, já manifestamos a vocês em todo tipo de situação. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sou tão vocacionado quanto esses que se apresentam diante de vocês com uma linda oratória, com um lindo discurso. Ele vai justificar, né, a sua vida, a sua autoridade apostólica, que sua vida era diferente daqueles que são impostores da fé. Porque, irmãos, existem pessoas que são ótimas na aparência, mas é só investigar suas vidas que vocês vão descobrir que, na verdade, são apóstolos ou pastores ou líderes dentro, mas fora se portam de maneira muito diferente. O apóstolo Paulo, então, no capítulo 11, dos 6 ao 15, ele vai dizer sobre isso. Ele vai dizer: será que cometi algum pecado a humilhar-me a fim de levá-los, pregando-lhe gratuitamente o evangelho? Despojei outras igrejas, recebendo delas o sustento a fim de servir vocês. E quando eu estive entre vocês, passei alguma por necessidade. Eu não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim.
Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região de Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque eu não amo vocês. Deus sabe que eu amo. E continuarei fazendo o que eu faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por isso, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, mas o fim dele será o que as suas ações merecem. Percebe? Aqueles homens, ao perceberem, virem a vida do apóstolo Paulo, de que o sustento dele veio de um outro lugar para estar ali servindo, eles julgaram o apóstolo Paulo alguém inferior. Talvez assim, irmãos, que aquela igreja gostaria que tivesse um popstar na sua liderança. Queria que tivesse alguém assim que fosse muito famoso, muito eloquente. Portanto, alguém, que lhe é simples, alguém que não lhe é pesado, alguém que visa o bem da igreja não fosse bem-vindo. Essa é uma questão importante para o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo defende seu apostolado, seu ministério, dizendo que o procedimento não era mundano, que ele não era vaidoso, que ele era tão vocacionado como são os outros, que a sua vida era diferente daqueles impostores, que seu corpo sofria as lutas do ministério. Então você vai encontrar, a partir do versículo 16 até o finalzinho, você vai encontrar então agora o apóstolo Paulo falando acerca dos seus sofrimentos, da sua vida e das visões que ele recebeu de Deus, da iluminação de Deus sobre a sua vida. Irmãos, aí nós chegamos então no capítulo 13. O capítulo 13 é muito bonito. Ele vai advertir aquela igreja, dizendo o seguinte, versículo 5 é muito importante do capítulo 13. É o final da defesa do seu apostolado. Ele vai dizer, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que vocês tenham sido reprovados. Espero que saibam que nós não fomos reprovados. E agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam aquilo que é certo, embora pareça que tenhamos falhado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Por isso, irmãos, se você percebe pessoas levantando contra os seus líderes, seus pastores, sobre os apóstolos nessa época, e vem com palavras de depreciação, de demérito, insinuando que eles são alguma coisa que de fato eles não são. A igreja precisa saber se isso é verdade. Nós não recebemos acusações sobre líderes e pastores sem fato irmos pesquisar se isso é verdade. Então, nós nada podemos contra a verdade. Uma igreja do Senhor Jesus, segundo o apóstolo Paulo orienta Corinto, a igreja de Corinto, ela leva muito a sério o seu relacionamento com os seus líderes e pastores. Ela os trata com respeito e não aceita acusações infundadas sobre seus líderes, sobre seus pastores. Porque uma igreja séria trabalha com a verdade. E ela reconhece que quando isso acontece, o que pode estar por trás disso, na verdade, é um grande mover de Satanás para desestabilizar as suas igrejas, enfraquecê-las, dividi-las, para então
destruí-las. É a verdade. Na concepção do apóstolo Paulo, quando ele defende o seu apostolado, ele vai dizer: é a verdade que vocês precisam perseguir. Chegamos ao final do capítulo 13, versículo 11 ao versículo 14, o apóstolo Paulo vai dar as suas saudações finais. Eu queria ler com você, porque ele tem orientações importantes para nós. Ele diz: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem afeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz e o Deus estará com vocês. Saudem uns aos outros com um beijo santo, que todos os santos lhe enviam saudações e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Destaque nessas palavras do apóstolo Paulo para a necessidade de se aperfeiçoar. As divisões de uma igreja, elas são um símbolo ou apontam para a necessidade de aperfeiçoamento. As questões morais de uma igreja, elas apontam para a necessidade do aperfeiçoamento. A falta de espiritualidade de uma igreja, de fé de uma igreja, aponta para a sua necessidade de aperfeiçoamento em Cristo. E como nós fazemos isso? Homens e mulheres de Deus exortam-se mutuamente. Ou seja, não é que brigam uns com os outros, na verdade, se orientam, se permitem orientar uns aos outros para o aperfeiçoamento, para que elas tenham um só pensamento. E óbvio que um só pensamento não quer dizer um pensamento uniforme, mas um só pensamento quer dizer viver unicamente para Cristo. E ele termina dizendo: é só assim, quando nós nos permitimos aperfeiçoar, quando nós nos exortamos em amor mutuamente, quando nós temos um só pensamento, nós conseguimos viver em paz. E aí o desejo que nós temos, obviamente, é quando nos encontramos, nos saudar uns aos outros com um ósculo santo, com o beijo santo. E ele termina essa carta impetrando aquilo que nós chamamos da bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo dele. Que esteja com você, que esteja comigo, que esteja com a sua igreja querida, que não é a igreja de Corinto, mas é a igreja do Senhor Jesus. Você tem uma dúvida? Você tem um comentário? Você tem alguma questão sobre o estudo de hoje? Coloca aí nos comentários e assim que nós recebermos, nós vamos responder com muito carinho. Deus te abençoe. What way to